Bom dia a todos e a todas. No programa de hoje, focando em concursos, emprego, estágios e empreendedorismo, você vai ver, primeiro, que 9 estados pedem ao Supremo Tribunal Federal que autorize corte nos salários de servidores. Entre eles estão Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros, que assinaram um documento conjunto, levando ao Supremo Tribunal Federal. É uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo, da quinta-feira, à tarde, pela jornalista Flávia Lima. Você vai ver também a retirada da exigência de curso complementar em cargo do concurso de Ananindeua para o concurso da Secretaria Municipal de Educação. Isso tornou o concurso mais atraente. Concursos no Brasil com correspondente Danilo Castro. Estágio no IEL na nossa fanpage. E a entrevista, ao final do programa, com o conselheiro Sérgio Leão, presidente do Tribunal de Contas dos municípios. Não saia daí. Em carta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, os secretários de Fazenda do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Ceará, Pará, Alagoas e Mato Grosso do Sul pedem ao Supremo que restabeleça a medida que prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho dos servidores públicos, com correspondente corte dos vencimentos, em caso de frustração de receitas. O grupo pede ainda que volte a valer a medida que, também em cenário de perda de receitas, permite que o Executivo ajuste os limites financeiros dos demais poderes, legislativo e judiciário, e do Ministério Público, nos casos também em que os mesmos não o façam. Ou seja, pedido para todo mundo se ajustar a uma provável redução de receita, que até onde sabemos não acontece no estado do Pará. A matéria da Folha apurou ainda que o ex-ministro Henrique Meirelles, que atualmente é secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, se dispôs a assinar o documento, pois apoia o seu conteúdo, mas não fez, por não teve tempo de ouvir a Procuradoria do Estado de São Paulo. A carta foi entregue na segunda-feira, dia 4, pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e sua secretária da Fazenda, Cristiane Smith, ao ministro Dias Toffoli. Os dispositivos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal estão suspensos por medida cautelar, mas o assunto voltará à pauta do Supremo em 27 de fevereiro, quando este deve julgar a ação direta de inconstitucionalidade 2238, que se coloca contra os dispositivos em questão. Na carta, os secretários afirmam que as medidas hoje suspensas trazem importantes instrumentos de ajuste fiscal para os estados. Desta forma, esperamos e confiamos que essa Igreja-Corte, em seu papel de guardião da ordem constitucional, assegurará a plena eficácia da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se trata de um importante marco no controle dos gastos públicos, afirma o grupo que assinou a carta. Mas ainda, esta carta é assinada por Cristiane Alckmin, secretário da Fazenda de Goiás, Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Fazenda de Minas Gerais, e mais ainda o secretário de Fazenda desses outros 9 estados, inclusive o secretário de Fazenda do Pará, Renê de Oliveira e Souza Júnior. Com essa medida, se prosperar, se espera um quadro bastante sombrio em relação ao funcionalismo público. Corte de vencimentos, suspensão de concursos, não nomeação de aprovados em concurso e outras medidas mais. Vamos aguardar. A Prefeitura de Ananindeua retificou a exigência de os candidatos ao cargo de técnico municipal terem curso livre de aprimoramento em educação especial, inclusiva, além do ensino médio completo. Agora, fique atento. Basta ter o ensino médio completo para se habilitar a concorrer às 150 vagas ofertadas. Haverá curso de formação depois para os aprovados. E acompanhe agora notícias sobre concursos com o nosso correspondente Danilo Castro. Os estágios do IEL, você já sabe, estão em nossa fanpage. E ao final do programa, a entrevista com o conselheiro Sérgio Leão, presidente do Tribunal de Contas do município do Pará,
com muitas novidades a respeito de diversos cenários, inclusive sobre este que acabamos de falar agora. Até mais. Conheça agora os concursos organizados pelo Instituto AOCP no estado do Pará. Fundação Santa Casa de Misericórdia. Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Hospital Ofir Loyola. CESPA. E Agência Estadual de Defesa Agropecuária, ADEPará. Maiores informações no site www.institutoaocp.org.br. Concursos públicos. Você precisa passar. Prepare-se no melhor e mais tradicional curso preparatório para concursos públicos. Hertz Concursos. Turmas para o concurso da Secretaria de Educação de Ananindeua, Polícia Militar do Pará, Aprendiz Marinheiro da Marinha e Preparatório para a Prefeitura de Santa Bárbara. Fones 3276-6141 e 98018-5587. Hertz Concursos. Frequência máxima em aprovação. 143 oportunidades em Maracanã. A Prefeitura Municipal de Maracanã, no Nordeste do Pará, abriu concurso público com oferta de 143 vagas em diversos cargos. São 94 vagas para níveis fundamental, completo e incompleto, 22 para níveis médio e médio técnico e 27 para nível superior. Remuneração de R$ 988 a R$ 3.000. Inscrições em www.setapnet.com.br até 20 de março de 2019. Taxas de R$ 55, R$ 70 e R$ 90. Provas dia 21 de abril. Bom dia, telespectadores do programa Focando em Concurso. Eu sou Danilo Castro e destaquei para você hoje concursos todos no estado do Pará. Começando pela Prefeitura Municipal de Ananindeua, região metropolitana de Belém, que está com 500 vagas para fundamental, médio e superior, sendo 5 vagas de analista, 65 para auxiliares, 150 vagas para técnicos e 280 vagas para professores. A banca organizadora é o Instituto CETAP e você se inscreve com taxas a partir de R$ 55 para ensino fundamental, R$ 70 nível médio e R$ 90 nível superior. O período de inscrição é do dia 5 de fevereiro até 4 de abril, com remuneração a partir de R$ 988, podendo chegar a R$ 1.988. O site para inscrição é o www.setapnet.com.br. E a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara oferece 500 vagas mais cadastro de reserva para ensino fundamental, médio e superior, com as inscrições que começarão no dia 11 de fevereiro e vão até o dia 17 de março. A banca organizadora é o Instituto Vicente Nelson. Taxas de inscrição: para fundamental R$ 50, médio R$ 70 e superior R$ 100. Você acessa o site www.ivin.com.br para executar sua inscrição. Conheça agora os concursos organizados pelo Instituto AOCP no estado do Pará. Fundação Santa Casa de Misericórdia. Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Hospital Ofir Loyola. CESPA. E Agência Estadual de Defesa Agropecuária, ADEPará. Maiores informações no site www.institutoaocp.org.br. Concursos públicos. Você precisa passar. Prepare-se no melhor e mais tradicional curso preparatório para concursos públicos. Hertz Concursos. Turmas para o concurso da Secretaria de Educação de Ananindeua, Polícia Militar do Pará, Aprendiz Marinheiro da Marinha e Preparatório para a Prefeitura de Santa Bárbara. Fones 3276-6141 e 98018-5587. Hertz Concursos. Frequência máxima em aprovação. 143 oportunidades em Maracanã. A Prefeitura Municipal de Maracanã, no Nordeste do Pará, abriu concurso público com oferta de 143 vagas em diversos cargos. São 94 vagas para níveis fundamental, completo e incompleto, 22 para níveis médio e médio técnico e 27 para nível superior. Remuneração de R$ 988 a R$ 3.000. Inscrições em www.setapnet.com.br até 20 de março de 2019. Taxas de R$ 55, R$ 70 e R$ 90. Provas dia 21 de abril. Bom dia, telespectadores do programa
focando em concursos, emprego, estágios e empreendedorismo. O programa traz hoje a brilhante presença do economista Sérgio Leão, que já exerceu diversos cargos na administração pública desse estado e atualmente é o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do município, que assumiu no mês de janeiro do mês passado. Sérgio, obrigado pela sua presença. Bom dia. As suas considerações iniciais. Eu que agradeço. Bom dia. Nós estamos à disposição para responder um assunto que é de interesse geral. Os municípios trabalham com funcionários, com pessoas, e a questão da capacitação, a questão de concursos públicos, a questão da renovação de seus quadros é uma coisa constante. Isso faz parte de uma agenda quase que diária de todos os nossos municípios. Então é muito importante se trabalhar com assuntos, com temas como a questão de contratos, como de concursos, como de informações a respeito dessa geração de emprego a nível público, que é constante no Estado. E a cada mudança de administração, infelizmente, isso é uma coisa negativa, eu diria, para os municípios, há uma mudança muito grande de pessoas, o que causa um certo problema no relacionamento até mesmo com o tribunal, porque você tem mudança de pessoas, as pessoas muitas vezes não têm a capacitação necessária para o desenvolvimento das suas atividades, e isso é uma preocupação que nós temos muito no tribunal, que é a geração de quadros efetivos pelos municípios, para que você crie uma memória ativa de tudo que acontece dentro do município. Exatamente, Sérgio, presidente. Né? Dentro desta linha, né, e agora então está assumindo uma proporção elevada, que é o grande número de temporários, tanto na máquina do Estado como na máquina municipal. E tem-se observado, já ultimamente, uma proliferação de processos seletivos simplificados, que justamente contratação de temporários, 1 ano, podendo prorrogar por mais 1 ano. Diria-se, burlando ou em detrimento da realização de concurso público. Porque o temporário que você acabou de falar, você fica 1 ano, mais 1 ano, depois sai, pode prorrogar, e você não tem uma mão de obra, ou às vezes tem qualificado e perde, e tem que treinar um outro temporário, isso cria uma dificuldade para o tribunal. Então, qual é a orientação do Tribunal de Contas do município, qual vai ser a orientação na sua gestão, para efetivamente realizarem concursos públicos? Deixa eu colocar assim muito claramente. O tribunal não teria, vamos dizer assim, a competência de obrigar uma gestão municipal a realizar um concurso público. Nós podemos recomendar, e é o que, na medida do possível, nós temos feito. Eu vou dar um caso muito simbólico que está acontecendo. A gente também tem que entender que a realidade dos nossos municípios, elas são diferenciadas. A gente também não pode tratar todos os municípios da mesma maneira. Eu não posso tratar Marabá sob o aspecto da possibilidade da oferta de recursos humanos como Melgaço lá no Marajó. São estruturas diferentes, são representações da sociedade diferentes, é um quantitativo da sociedade diferente, níveis culturais, lá tem universidade, em Marabá tem nível técnico de desenvolvimento, em Melgaço é menos, então você precisa ter uma certa sensibilidade de diferenciar o tratamento. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu agora. O município de Terra Santa tem cerca de 600 funcionários trabalhando na área de saúde e na área de educação. Todos servidores temporários. Aí o prefeito chega aqui no tribunal, há 2 semanas atrás, com a seguinte preocupação. Conselheiro, lá em Terra Santa nós temos 600 servidores temporários, os contratos já vão encerrar agora no dia 30 de janeiro, já com a extensão de mais 1 ano desses contratos, e eu não poderia, pela legislação, contratar os mesmos profissionais. Mas acontece o seguinte, eu não tenho outras 600 pessoas no meu município
com a qualificação desses 600 que estão contratados. Ou seja, eu não tenho mais 600 pessoas que podem ser professores e atuar na educação, ou 600 que têm formação na área de saúde, que podem atuar na saúde. Então eu teria que contratar os mesmos. Como é que eu faço agora? Aí foi que nós estamos construindo com eles, junto com o Ministério Público. A gente está fazendo um TAG, que é um termo de ajuste de gestão, onde nós estamos possibilitando para o município renovar o contrato temporário com esses mesmos que estão lá, porque ele não teria outros, mas vinculando isso à realização de um concurso público. Então, nós só poderemos aceitar na prestação de contas dele de 2019 os contratos dos temporários que ele renovou através desse TAG, se ele realizar o concurso neste mesmo exercício. Tem prazos colocados no TAG, nós estamos chamando a Câmara Municipal, que tem a obrigação de criar os cargos a partir da lei. Então estamos chamando também a Câmara Municipal para participar do TAG, para também dar responsabilidade à Câmara, porque ele poderia dizer o seguinte: olha, eu mandei o projeto de lei para a Câmara e a Câmara não aprovou, eu não tenho força para isso, eu não cumpri porque a Câmara não aprovou a lei. Então nós estamos envolvendo a Câmara Municipal também no processo, para que a gente possa responsabilizar a todos, e isso pode implicar, inclusive, na não aprovação das contas dele de 2019, se ele não cumprir aquilo que está definido no TAG. Então nós temos tentado trabalhar da melhor maneira possível, respeitando as individualidades, vamos dizer assim, municipais, as suas especificidades, né? Vendo o que é melhor para um e para outro, e na medida do possível, o TAG é uma coisa mais, eu diria, obrigatória. Por quê? Porque na realidade ele está fazendo uma coisa que, do ponto de vista legal, ele não poderia fazer. Então, para a gente concordar com o que ele está fazendo, não é uma ilegalidade no momento que a gente faz o TAG, e por isso a gente chama também o Ministério Público para ter interveniência do Ministério Público. O Ministério poderia só fazer um TAC aí. Então, na realidade, a gente chama o Ministério Público para ele também acompanhar, porque no final nós somos um tribunal administrativo. Quem na realidade depois executa aquilo que é decidido pelo tribunal é o Ministério Público. A irregularidade é enviada para o Ministério Público, e o Ministério Público é que toma as ações judiciais em relação ao gestor. Então é por isso que a gente chama desde o primeiro momento o Ministério Público, para que ele acompanhe e aí facilitar mais ainda essa relação entre tribunal, Ministério Público e a gestão municipal. Presidente, um outro fato que chama a atenção é o modo de contratação que muitos municípios têm feito em relação às organizadoras do concurso. É evidente que tem aquelas que, no amparo da Lei 8666, podem ser contratadas com uma dispensa de licitação, principalmente aquelas maiores, mais conhecidas, o CESP, uma Carlos Chagas, uma Fundação Getúlio Vargas, ligadas à universidade, normalmente tem uma ligação, né? Aquela coisa toda do dispositivo da lei, do artigo 24 da lei, né? Mas nós temos percebido que algumas nem fazem licitação, embora a obrigatoriedade de estar no mural, né, para se comunicar ao TCM. E outras têm feito modalidades que nos parece, pelo que temos acompanhado aí, não muito recomendáveis para o tipo de contratação. Exemplo, pregão presencial, o pregão eletrônico vai se basear no menor preço, ou seja, não vai avaliar a técnica da organizadora. Como é que o tribunal vê este tipo de situação? E a experiência do tribunal em corrigir isso? Na realidade, o tribunal tem uma ferramenta que nós chamamos mural das licitações, e que todo evento de contratação através de processo público, que não há outra possibilidade de uma gestão municipal fazer, a não ser por um processo público, ele é obrigado a colocar no nosso mural. Então nós podemos acompanhar o que está acontecendo. A gente tem uma média de 16 a 18 mil eventos de licitações feitas pelos municípios por ano colocado no nosso mural. É um número bastante elevado e que a gente faz um acompanhamento relativamente perto do que acontece. Por isso,
nós temos adotado medidas mais efetivas no sentido de fazer correções quando nós percebemos que alguns erros, ou erros na limitação da concorrência, ou erros na utilização do processo licitatório correto para aquilo que está sendo licitado, ou denúncias que muitas vezes nós recebemos através da própria ouvidoria do tribunal. São vários elementos que muitas vezes fazem com que a gente faça uma atuação mais emergencial, e nós usamos o nosso poder acatelatório para suspender os processos. Então nós usamos medidas cautelares e nós comunicamos imediatamente à gestão, suspendendo os processos para que possam ser feitas as correções, e aí sim depois a gente pode liberar. Então nós temos feito isso de uma forma bastante regular, toda vez que há uma irregularidade. Presidente, a imprensa ontem saiu com uma matéria, primeiro foi a Folha de São Paulo, e hoje, né, sexta-feira, nós estamos gravando o programa, dia 8, o Correio Brasiliense traz uma matéria, o Estadão traz uma matéria, o jornalista Burnier, no seu programa Globo News de manhã cedo, teceu comentários a respeito disso. Ou seja, a jornalista de São Paulo descobriu que 8 governadores, através dos seus secretários da Fazenda, movimento encabeçado pelo governador do Goiás, né, entraram pedindo uma carta ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que permitisse ou que julgasse agora, dia 27 de fevereiro, uma ADIM que está em tramitação no STF, permitindo, já previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, corte do salário do funcionalismo, além de outras medidas. Logicamente, se isso se tornar realidade, vai se estender. Tá? Qual é a sua visão? Bem, eu diria assim, eu sou velho já, né? Então, seus cabelos estão mais brancos do que o meu por uma questão de, eu sou velho, de tintura, vamos dizer. Então, na realidade, nós já vivemos no Estado um momento, eu não sei se vocês lembram disso, mas o governo do Estado, ele trabalhava 8 horas, não era 6 horas que o Estado trabalhava. No governo do Alacide Nunes, o Estado passou por uma crise muito séria. Havia uma ruptura do governo Alacide com o governo federal. Isso. Foi quando se elegeu já, aquela briga toda. Aquela velha briga das políticas paraenses. Passarinho e Alacide. E aí o Estado passou um momento de penúria muito grande. E a saída que foi encontrada foi reduzir a carga horária dos trabalhadores públicos de 8 para 6 horas. Proporcionalmente. E aí, proporcionalmente, você teve um aumento de 25%. E você diminuiu os gastos do governo porque você só passou a ocupar um expediente. Você não passou a ocupar o expediente da tarde. E aí foi assim que a gente começou a ter um expediente no governo de 6 horas, uma carga horária de 6 horas. Foi a partir de uma restrição financeira que o Estado teve que você teve essa mudança. Então, eu estava no governo nessa época, trabalhava no governo nessa época, e você teve essa redução. Então, pedidos dessa natureza, elas não são coisas novas, eu diria, não são coisas novas. E a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê, ela tem uma gradação. Quando você, por exemplo, quando um estado ou um município atinge o limite superior ao limite definido pela lei, no caso do estado no município é 54%, se ele ultrapassa 54%, a lei já começa a dizer para o gestor o que é que ele tem que fazer. Primeiro tem um chamado limite prudencial, que é um limite um pouco abaixo do limite máximo. Quando você atinge o limite prudencial, o gestor já tem que adotar medidas de restrição. Não pode contratar novos funcionários, não pode dar aumento, não pode fazer nenhum tipo de atitude administrativa que possa agregar mais custos à folha. Aí isso é o prudencial. Quando ele ultrapassa o limite máximo, que no caso do município é o 54, ele tem que começar a fazer
demissões. Ele demite, ele diminui a primeira obrigação, é diminuir temporários, depois comissionados, e ele pode chegar até mesmo num acordo com a Justiça do Trabalho, que aí a Justiça do Trabalho tem que entrar no circuito, é você eliminar até mesmo efetivos, trabalhadores efetivos, tá? Suspensão de contratos de trabalhadores efetivos. Então, a própria lei já prevê isso. Então, eu vejo assim, eu acho que os governadores que entraram agora, realmente, muitos deles estão recebendo os estados numa questão extremamente negativa, né? E eles estão preocupados com o que possa acontecer para o futuro. Então eu vejo essa posição deles, mas como uma posição prudencial. É uma coisa de eu tentar evitar que eu perca o controle sobre. Por quê? Porque o pessoal é o maior gasto que o Estado tem. Quando o legislador... Inativo, não. E o inativo cada vez cresce mais. Na medida em que nós... alargamos a nossa existência por uma qualidade de vida melhor, a nossa média de vida tem dilatado, né? Tem pessoas hoje que passam mais tempo usufruindo da inatividade do que da atividade. Eles passam mais tempo consumindo na aposentadoria do que o tempo que eles contribuíram para a sua aposentadoria. Né? São milhares de casos. Então, são milhares de casos dessa natureza. Por isso que a Previdência está com esse desequilíbrio completo. A maioria das pessoas estão recebendo hoje pelo qual elas nunca contribuíram, essa que é a realidade. Então, você tem esse desequilíbrio. Então, toda essa situação nacional, a flexibilização dada por alguns tribunais de contas, isso aconteceu de fato, em relação a gastos de pessoal, e que fez com que esse limite fosse um pouco aumentado, deu desequilíbrio para as contas. Né? E o legislador ele foi muito sábio, e quando ele colocou que você tem que gastar 60% com o pessoal, é para que você pudesse fazer 20% com o custeio da máquina, 10% com investimento e 10% para pagamento de dívida. Quando ele distribuiu isso, é porque ele sabia que se o gasto de pessoal chegar em 80%, você não vai ter nem condições de fazer investimento, nem de fazer a manutenção da máquina. Esse é que é o problema. Então, na realidade, eu vejo que é uma realidade que nós estamos passando, momentânea, na minha avaliação, e há uma preocupação com o futuro por parte desses governadores que estão assumindo posições de prudência em relação ao futuro. Agradecemos mais uma vez a sua participação e colocamos à disposição para as suas considerações finais, a sua despedida agora, porque voltaremos aqui durante o ano. Não, eu primeiro quero agradecer imensamente a oportunidade da gente colocar algumas ideias e falar um pouco de um assunto tão importante como é a questão do concurso, a questão do trabalho no município, da gestão do município. Eu queria, no meu encerramento da nossa entrevista, falar um pouco daquilo que o tribunal faz. E eu acho que o tribunal tem feito um trabalho muito próximo hoje do nosso gestor. Um dos ganhos que o tribunal tem feito ao longo dos anos, gestão após gestão, é essa aproximação. A gente não pode ser visto, o tribunal e os conselheiros, como aquelas pessoas que vão reprovar contas, como que vão trazer uma opressão para o gestor. Uma punição para o gestor. Na realidade, o que a gente está tentando fazer, e aí a nossa escola de contas, para a gente continuar no assunto, tem um papel importantíssimo, que é qualificar, entregar ferramentas e aproximar mais. E um trabalho muito grande que nós temos feito com os controladores internos. É uma exigência da lei a existência dos controladores internos. Eles são os para-choques dos prefeitos, dos gestores, e eles são a nossa ilha de confiança para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. O tribunal está cada vez mais presente em todo o estado, em reuniões regionalizadas, chamando todas as equipes técnicas. Aqui nós não temos problemas de cor, de partido, de nada. Todos nós trabalhamos da mesma maneira, tratamos da mesma maneira, porque o nosso objetivo maior é fazer com que o recurso público, que é entregue para cada gestor, volte da melhor maneira possível para a sociedade.
Eu concluo em benefício da comunidade e da sociedade. Obrigado, presidente. Até a próxima. Encerramos, assim, mais um programa focando em concursos, emprego, estágio e empreendedorismo. Voltaremos na próxima semana com a entrevista já confirmada com a secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado. Aguarde. Um bom almoço e um bom final de semana a todos.